trouxe esse livro aqui para contar um pouquinho para vocês o que eu estou achando, se eu gostei, se eu não gostei. Então eu vou contar um pouquinho da história dele para vocês. Eu usei esse livro na faculdade, que eu estudei muito na disciplina de alfabetização, a consciência fonológica, para a gente desenvolver nas crianças. Por isso que eu gosto tanto e falo tanto da consciência fonológica. Esse livro se chama Consciência Fonológica em Crianças Pequenas. E ele foi um programa feito na Suécia e na Dinamarca. E esse programa também foi desenvolvido em algumas escolas dos Estados Unidos. E as autoras Regina Ritter e Adriana Correia, elas resolveram traduzir esse livro para a nossa língua porque não tinha muitos materiais aqui no Brasil que falassem sobre a consciência fonológica. Então, primeiro, o livro começa falando dos autores, os autores suecos e dinamarqueses, o que eles fazem, onde se formaram, coisas assim. Depois, o livro faz uma breve descrição do que é a consciência fonológica em crianças pequenas. E aí ele fala sobre a natureza e a importância da consciência fonológica, o que dizem as pesquisas sobre a consciência fonológica, sobre a estrutura da língua, consciência fonológica em crianças pequenas, um programa para a sala de aula, observação ao professor de educação especial, estrutura do programa. E depois que ele faz esse breve conceito, ele começa a explicar o que são esses tais jogos de linguagem, por que eles são importantes, para que eles são usados. E aí ele fala um pouquinho sobre o uso dos jogos de linguagem, o panorama desse programa que foi desenvolvido. E aí o que eu achei legal, que eles fazem uma descrição dos jogos que ele aqui tem. Porque, olha só, eu vou mostrar pra vocês o livro, essa parte todinha aqui, ó, são só de jogos. E os jogos que eles colocam aqui são os jogos de escuta, os jogos de rima, consciência das palavras e frases, consciência silábica, introduzindo fonemas iniciais e finais, consciência fonêmica, introduzindo as letras e a escrita. Então eu vou falar um pouquinho para vocês de cada jogo aqui, para que ele vai ser desenvolvido e para que ele vai ser bom para o seu aluno. Neste capítulo, o conjunto de atividades tem dois propósitos. O primeiro é familiarizar as crianças com termos básicos e as dinâmicas das atividades. Nesse capítulo, ele ensina a gente a fazer jogos com as crianças, de ouvir os sons da natureza, de ouvir sons até de rádio que a gente coloca, som de buzina, som de animais. E ele faz essa descrição. Depois que as crianças conseguem atingir essa consciência de escutar sem ver, ele parte para os jogos de rima. Olha só, ao direcionar a atenção das crianças para as estruturas sonoras das palavras, os jogos de rima promovem a sua consciência de que a fala não tem apenas significado e mensagem, mas também uma forma. Então, nesse capítulo, as crianças vão desenvolver isso. Depois, tem consciência das palavras e frases. Os jogos nesse capítulo devem ser explorados até que as crianças entendam que a fala consiste em frases de diferentes tamanhos e que essas frases, por sua vez, consistem em palavras que também têm diferentes tamanhos. Então, nesse capítulo aqui, as crianças vão entender que nós precisamos de palavras para conseguir construir frases. Depois que eles desenvolverem esse conceito, vão vir os jogos de consciência silábica. No capítulo sobre as sílabas, avançamos mais um passo, levando as crianças a descobrir que as palavras podem ser divididas
em partes menores, isto é, em sílabas. Então as crianças vão conseguir descobrir que as palavras são pequenos pedacinhos para formar aquela palavra. Depois, no capítulo 7, vamos introduzir fonemas iniciais e finais. Neste capítulo, as crianças serão levadas a se concentrar no fone inicial de uma palavra e descobrir que ela se soa e como o percebemos quando pronunciamos de forma isolada, para eles conseguirem entender então o som. No capítulo 8 da consciência fonêmica, só avançamos para a segmentação de palavras em sons individuais, quando todas as lições anteriores tivessem sido entendidas. Então, vocês têm que trabalhar bem com as crianças todos os outros jogos para conseguir chegar aqui na consciência fonológica e eles conseguirem entender bem. Do capítulo 9, introduzindo as letras e escrita. Uma vez que conseguirem segmentar as palavras em fonemas isolados, as crianças estão prontas para aprender como associar os fonemas às letras. Então, depois de ter feito muitos jogos, de ter brincado bastante com as crianças, de ter desenvolvido bastante coisa, esses jogos aqui vão começar a fazer com que a criança entenda. Vamos introduzir para elas as letras e a escrita. Depois que tiver desenvolvido isso tudo, ela vai conseguir rapidinho a entender como que funciona o processo da leitura e da escrita. Aí, depois que ele faz essa descrição de cada jogo, do que é e tal, ele vai apresentar pra gente todos os jogos. E, gente, é muito jogo legal. Olha, eu adorei esse livro. Quando eu estudei ele na faculdade, eu já tinha adorado. E eu acho que vale muito a pena para vocês. Depois que eles fazem todos esses jogos, explicam, é super bem explicado, tem o objetivo de cada jogo, o que precisa para fazer em cada jogo, o desenvolvimento daquele jogo. Ele fala sobre a avaliação da consciência fonológica. Então, depois de vocês terem feito todo esse processo com seus alunos, vem um capítulo explicando como você pode avaliar o seu aluno. E aí ele fala sobre avaliação, ele traz atividades que vocês podem aplicar nos seus alunos para saber qual nível que eles estão. E ele vem também, que eu achei super legal, o cronograma para vocês fazerem com seus alunos, porque às vezes a gente fica pensando, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou aplicar? E já vem prontinho aqui no livro, ó, sugestão de cronograma para pré-escola. Aí vem, no primeiro dia, qual jogo que você vai fazer com o seu aluno? No segundo dia, quais jogos você vai fazer com o seu aluno? Então, ele já vem prontinho. E ele... depois ele vem uma planilha para vocês avaliarem como que as crianças foram. Olha só que legal, já vem prontinho uma planilha com cada jogo para vocês irem marcando aqui e colocar como a criança desenvolveu. Tem também a sugestão de cronograma para as crianças da primeira série, da alfabetização. Vem também explicadinho o dia, os jogos que vão ser feitos. E aí, depois, ele fala um pouquinho dos materiais e dos recursos de apoio que tem nos jogos apresentados. E aí, vem um bônus super legal de jogos de linguagem avançados. Então, se você perceber que a sua criança conseguiu desenvolver bastante todos os jogos que ele tem na frente, você pode fazer também esses jogos de linguagem avançados, que eles são excelentes para desenvolver mais ainda as crianças. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu prometi que eu ia trazer a resenha do livro para vocês. Eu coloquei lá no Instagram e todo mundo ficou louco perguntando sobre o livro, o que o livro falava, como era. E eu espero que vocês gostem. Caso vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo ou comenta lá no Instagram que eu vou responder vocês, tá bom?
Um beijo e tchau, tchau!